Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos círculo trigonométrico. Dado um ângulo entre 0 e 90 graus, nós temos o seguinte: por definição, o seno desse ângulo é cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno desse ângulo é cateto adjacente pela hipotenusa. E vale que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. O que se quer é o seguinte: definir seno e cosseno para um ângulo qualquer. Isso é feito de tal maneira que isso aqui continue valendo. Dá para fazer o seguinte: considere uma circunferência de raio 1 e este triângulo retângulo. Aqui nós temos um ângulo alfa e aqui o raio 1. Isso aqui nós vamos dizer que é cosseno de alfa. E isso daqui é seno de alfa. Você nota o seguinte: se eu aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Agora nós fazemos o seguinte: tem esse ponto aqui. Vamos definir que esse ponto P tem coordenadas cosseno de alfa, seno de alfa. Ficou assim, ó. Dado um ângulo qualquer. Peguei aqui um ângulo θ, que claramente é mais do que 90 graus. Vamos considerar esse ponto, digamos, Q, e ele tem por definição valor de x, que vamos chamar cosseno de θ, e um valor de y, que nós vamos chamar de seno de θ. E assim se tem seno e cosseno para um ângulo qualquer. Sabemos que quando se trabalha com um ângulo entre 0 e 90 graus, vale isso daqui. A tangente é o seno sobre cosseno, a secante é 1 sobre cosseno, e tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado. Nós queremos definir tangente e secante para um ângulo qualquer. E isso será feito de maneira que continuem válidas essas propriedades. Dá para fazer o seguinte: nós estamos falando de uma circunferência de raio 1. E esse raio aqui, ó, foi usado como base para um triângulo retângulo, aqui ângulo alfa. Vamos considerar essa reta tangente e nela pegar este segmento. Vamos chamar isso aqui de tangente de alfa. Aqui nós temos uma reta que corta a circunferência em 2 pontos. É uma reta secante. Vamos chamar essa hipotenusa do triângulo retângulo de secante de alfa. Você nota o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Essa construção já garantiu que continua valendo essa propriedade aqui.
E nós temos o seguinte: esses triângulos amarelo e verde são semelhantes. São triângulos retângulos com o mesmo ângulo alfa. Tangente é seno sobre cosseno. Vamos fazer uma semelhança de triângulos. Tangente está para 1, assim como seno está para cosseno. Está valendo isso daqui? Secante igual a 1 sobre cosseno. Secante está para 1, assim como 1 está para cosseno. Então você percebe que, do jeito que foi feito aqui, nós temos que essas propriedades continuam válidas. E agora nós temos a vantagem de que podemos falar de um ângulo qualquer. Muito parecido é o caso da cotangente e da cossecante. Para ângulos entre 0 e 90 graus, já tínhamos definido um resultado que leva a dizer que a cotangente de alfa é 1 sobre a tangente de alfa. E a cossecante é 1 sobre seno. Além disso, vale que cotangente ao quadrado mais 1 é igual a cossecante ao quadrado. Agora vamos fazer uma definição que vai permitir trabalhar com cotangente e cossecante para um ângulo qualquer. Quando eu digo qualquer, é a exceção daqueles que fazem o denominador valer zero. O mesmo ocorre aqui. Ficou definido tangente e secante para um ângulo qualquer, desde que não faça uma divisão por zero. Estamos falando de uma circunferência de raio 1. Aqui nós temos um triângulo retângulo. Isso aqui é raio. Aqui, ângulo alfa. Eu vou prolongar aqui. Esse ângulo alfa também está aqui. São ângulos correspondentes. E esse ângulo e esse aqui são opostos pelo vértice. Aqui também é ângulo alfa. Ângulo alfa aqui. O mesmo ângulo alfa aqui. Aqui nós temos uma reta que é tangente à circunferência. Isso aqui vamos chamar de cotangente de alfa. Aqui uma reta que corta a circunferência em 2 pontos é uma reta secante à circunferência. Vamos chamar isso aqui de cossecante de alfa. Já dá para perceber que, aplicando o teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa, cossecante ao quadrado, é igual a soma dos quadrados dos catetos. Tenho que verificar que a construção foi feita de maneira que continua valendo isso daqui. Eu vou virar esse triângulo azul para ficar mais fácil de enxergar a semelhança de triângulos. O 1 veio para cá, a hipotenusa é a cossecante. E aqui nós temos a cotangente. Cotangente é 1 sobre tangente. Cotangente está para 1, assim como 1 está para a tangente. Então, por semelhança de triângulos, eu percebo que deu isso daqui.
Agora, a cossecante é 1 sobre seno. Vamos olhar desse jeito aqui. Se eu fizer a cossecante está para 1, aqui eu tenho que pegar que 1 está para seno. Então, percebi que continua valendo isso daqui, de tal maneira que o processo que foi feito, ele cumpre aquilo que se queria. Continuam válidas as propriedades, e agora se pode falar em, por exemplo, secante e cotangente para um ângulo qualquer. E quando eu digo qualquer, é tendo o cuidado de que não vale para os ângulos que fazem uma divisão por zero. Aqui ou aqui, por exemplo. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.